Olá, turma, tudo bem? Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a oxigenoterapia. Então, consiste a oxigenoterapia na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera. Então, nós respiramos o ar da atmosfera com uma concentração de 21% de oxigênio, tá? Então, quando nós ofertamos a oxigenoterapia para o paciente, né? Consiste, então, em fornecer uma pressão maior que esses 21% de oxigênio para esse paciente, tá? Então, essa oferta de oxigênio, ela vai ser, então, para corrigir e atenuar alguma deficiência de oxigênio ou hipóxia, né, para esse nosso paciente, que pode ser aplicada, então, em situações tanto clínicas agudas quanto em situações crônicas. Então, o oxigênio ele é necessário, né, para manter a vida, né? Os sistemas, então, que suprem a demanda de oxigênio para o nosso corpo são os sistemas, então, respiratório e cardíaco. O sangue ele é oxigenado, né, através, então, dos mecanismos de ventilação, perfusão e transporte dos gases, né? Os gases, então, de oxigênio e gás carbônico. Então, há alguns reguladores neurais, né, e químicos que vão controlar, então, a frequência da nossa respiração, a profundidade da respiração, em oferta, né, ao oxigênio que está circulando, então, nos tecidos. Então, nós podemos classificar, né, a oxigenoterapia em agudo, né, que é aqueles casos em que é utilizado por um período curto de tempo, e a oxigenoterapia, então, em uso prolongado, né? A oxigenoterapia crônica, que é quando, então, tem um paciente com alguma doença pulmonar, né? Um DPOC, enfim, que faz uso crônico, né? Pro resto da vida, então, do oxigênio. O objetivo, então, principal, né, da oxigenoterapia é aumentar, então, a quantidade de oxigênio que eu tenho carregado, então, pelo sangue aos tecidos, né? Lembrando, né, que 98% do oxigênio ele é carregado pelas moléculas de hemoglobina, né? E 2% do plasma, né? Aqui eu tenho uma imagem, então, de como funciona, então, né, a troca gasosa, né? Então, nós vamos inspirar, né, o oxigênio. Lá no pulmão vai ocorrer, então, a troca gasosa, né? Ocorre a hematose, onde, então, o sangue vai fazer a troca, ele vai segurar o oxigênio e ele vai liberar as moléculas de gás carbônico que vão ser expelidas, né? Então, esse oxigênio faz toda essa troca lá no pulmão, tá? Esse sangue, ele vai voltar, ele vai para o coração, né? Pelas veias pulmonares. Lá no coração, ele vai passar pelo átrio esquerdo. Ele vai, então, para o ventrículo esquerdo. E através da aorta, então, ele vai ser distribuído pelo nosso corpo, tá? Então, vai pelas artérias, faz toda a troca nos tecidos, tá? E depois esse sangue, ele retorna, então, pelas veias, tá? Vai retornar, então, lá pelas veias cavas, tá? Vai entrar, então, no átrio direito, passando pelo ventrículo direito, e ele vai, então, ele retorna para o pulmão. Quando ele retorna para o pulmão, né? Então, lá ele vai novamente fazer a troca gasosa, tá? Como que eu vou saber, então, se o meu paciente ele precisa fazer uso de oxigenoterapia, tá? Lembrando que a oxigenoterapia, tá? O oxigênio ele é considerado uma medicação, tá? Então, para fazer o uso de oxigênio, eu preciso de prescrição médica, tá? Eu não vou estar instalando oxigenoterapia nos meus pacientes sem prescrição médica, tá? Ele é considerado uma medicação, tá? Então, como eu vou saber se o meu paciente precisa fazer uso de oxigênio, tá? Então, a gente tem alguns parâmetros para avaliação, tá? A gente consegue, então, verificar a saturação, tá? A saturação, o que é? A concentração, a porcentagem de oxigênio que eu tenho, tá? A gente consegue verificar, então, através do oximetria, tá? Que é o oxímetro, esse aparelhinho mais azul aqui, para quem não conhece, a gente chama de oximetria de pulso, tá? Então, esse aparelhinho eu coloco no dedo do meu paciente, tá? Ele vai me dar a concentração, né, a porcentagem de oxigênio que esse paciente tem.
Então, na saturação, né, o ideal é que a gente tenha, então, uma concentração, né, acima de 94%, a nossa saturação, tá? E a gente também consegue verificar, então, esses parâmetros através da coleta da gasometria arterial, que é, então, coletado o sangue, né, da artéria do paciente, passado num aparelhinho que se chama gasômetro, tá? Esse exame, ele vai me dar vários parâmetros, tá? Ele vai me dar o pH do sangue, tá? Que a gente considera que esteja entre 7,35 a 7,45. Ele vai me dar a porcentagem de gás carbônico que eu tenho nesse sangue, tá? O ideal é que seja de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Ele vai me dar a pressão de O2 que eu tenho nesse sangue, tá? Lembrando que pressão de O2, o PO2 é diferente de saturação, tá? Então, para a pressão de O2, tá? O ideal é que fique de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Ele me dá o resultado também de saturação, tá? A saturação, lembrando, né? O ideal é que seja acima de 94%. Me dá também a quantia de bicarbonato que eu tenho nesse sangue, né? O ideal é que fique entre de 22% e 26%, tá? Então, quando a gente faz a coleta da gasometria arterial, né, passa lá no gasômetro, então vai sair o resultado do exame, tá? O médico, tá, o fisioterapeuta, então vai avaliar essa gasometria para ver as porcentagem, né, de oxigênio que eu tenho, tá? Então, a gente considera, que no outro slide eu tenho para vocês, que o paciente esteja em situação de hipoxemia, né? Que quando eu tenho baixa concentração, a pressão de O2, então, no sangue, tá? Se for pela gasometria arterial, tá? Considero, então, que se meu paciente está sofrendo quando eu tenho uma pressão de O2 menor que 60 milímetros de mercúrio, né? Lembrando que o ideal é acima de 80. E considero, então, a saturação, né? Que o meu paciente esteja precisando de oxigenoterapia, se ele tiver, então, com uma saturação menor de 90%. Lembrando que essa coleta, né, é realizada em ar ambiente, né, com o paciente respirando, então, o ar do ambiente e em repouso, tá? Então, se eu tiver uma gasometria com PO2 menor de 60 milímetros de mercúrio e uma saturação menor de 90%, pode ser considerado, então, pelo médico, tá, o uso da oxigenoterapia. E a gente também tem que considerar se esse paciente estiver, então, fazendo algum exercício, né? Ou um paciente cardiopata, ou um paciente, então, que tem uma doença pulmonar já obstrutiva crônica, né? Um comprometimento pulmonar. Daí a gente diminui, então, o valor dessa saturação para 88%, tá? Então, vai, então, de avaliação médica, tá? Para saber se ele vai, então, prescrever a oxigenoterapia. Então, algumas indicações, né, para oxigenoterapia, então, seria na parada cardiorrespiratória, né? Infarto agudo do miocárdio, nessas situações é utilizado o oxigênio, mesmo que o paciente esteja saturando acima de 94%, tá? Então, é utilizado para reduzir a sobrecarga cardíaca, tá? Alguns pacientes com intoxicações por gases, alguns traumatismos graves, né? Angina instável, a angina é aquela dor, então, que o paciente sente, né? Dor precordial. Recuperação pós-anestesia, tá? Pós procedimentos cirúrgicos, em insuficiência respiratória, tanto aguda quanto a crônica agudizada, né? Paciente com insuficiência cardíaca congestiva e apneia obstrutiva do sono, tá? Essas são algumas das indicações, então, para oxigenoterapia. Então, o que seria a hipóxia tecidual, né? A diminuição dos níveis de oxigênio existente nos tecidos e nos órgãos, tá? Quando não tem, então, oxigênio suficiente para realizar as funções metabólicas do organismo, tá? Então, como que ocorre esse ciclo, né? Primeiro, eu vou ter uma diminuição do oxigênio no sangue, né? Que eu vou ter, então, por alguma das causas que a gente vai ver a seguir, eu vou ter diminuição da concentração de oxigênio no sangue, tá? Essa hipoxemia vai causar, então eu vou ter menos oxigênio indo para os meus tecidos, vai causar uma hipóxia ali nos meus tecidos,
e, consequentemente, podendo levar à morte tecidual do tecido que está sofrendo, tá? Então, esse é o nosso ciclo de hipóxia tecidual. Então, algumas causas dessa hipóxia, tá? Então, a gente tem 4 tipos de hipóxia, tá? A gente tem, então, a hipóxia hipóxica, que é quando, então, eu tenho baixa pressão de oxigênio arterial, tá? Que, então, quando eu fizer a coleta da gasometria arterial, eu vou ter uma baixa concentração, pressão, né, de oxigênio, tá? Então, algumas causas típicas, né, para essa hipóxia hipopóxica, que seria, então, as grandes altitudes, né, hipoventilação alveolar, né, que é quando eu estou lá no pulmão, tá, eu tenho uma baixa troca de gases lá no pulmão, nos alvéolos, diminuição, então, da capacidade de difusão pulmonar, que é quando eu tenho, então, diminuição ali da troca de gases novamente, e relação ventilação-perfusão anormal, tá? Que é quando, então, a ventilação do meu paciente não está normal, tá? Também faz com que eu tenha uma baixa pressão de oxigênio no sangue. Eu tenho a hipóxia anêmica, tá? Então, lembro lá nos primeiros slides que eu comentei que a molécula de hemoglobina carrega 98% das moléculas de oxigênio. Então, se eu tiver um paciente anêmico com baixa quantidade de hemoglobina circulante no sangue, consequentemente, esse paciente vai ter menos moléculas de oxigênio carregadas, tá? Então, eu vou ter, então, uma perda, então, uma diminuição do oxigênio circulante. Podemos ter também a hipóxia isquêmica, tá? Que eu tenho redução do fluxo de sangue, tá? Então, novamente, eu tenho menos sangue circulante, eu vou ter menos molécula de hemoglobina circulante e, consequentemente, menos oxigênio circulante no sangue, tá? Algumas causas típicas, tá, dessa redução do fluxo sanguíneo pode ser, então, por insuficiência cardíaca, né? Por choque, trombose também, tá? E a gente tem a hipóxia isotóxica, que é causado, então, por envenenamento, né? Ou por cianeto, ou por alguns outros venenos, que vai causar, então, falha nas células que usam o oxigênio, tá? Devido ao envenenamento, tá? Então, essas são algumas principais causas da hipóxia. Então, quais são os principais sinais de hipóxia que a gente tem, tá? Então, a gente divide em três classes, tá? Precoce, intermediário e os sinais tardios. Na precoce, então, o meu paciente pode ter, então, um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência respiratória, um aumento da profundidade das respirações, ele pode ficar inquieto, agitado, ou até mesmo mais prostrado, diminuição do nível de consciência, né, e tontura. Ali o meio intermediário, tá, que quando o paciente já começa a ter diminuição da frequência respiratória, tá, em consequente pela falta de oxigênio. E os sinais tardios, então, dessa hipóxia, né, dessa falta de oxigênio, são, então, a cianose central, né, que é observada, então, pela cianose de língua, palato, né, da conjuntiva do olho. O paciente pode sofrer convulsão ou até mesmo coma, tá? Aqui, então, algumas imagens para vocês verem, né, cianose labial, cianose de extremidades, né, o baqueteamento digital dos dedos ocorre já em pacientes que estejam geralmente com doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Aqueles pacientes com insuficiência respiratória crônica que fazem uso de oxigênio domiciliar. Alguns a gente pode ver o baquetamento digital, tá? A ponta dos dedos ela fica um pouquinho mais grossa. Então, as formas de administração do oxigênio, elas dependem, tá? Então, da cavidade oral e nasal, tá? Do fluxo que eu tenho que ofertar de oxigênio para esse paciente, do grau de desconforto respiratório, né, que o meu paciente tem, a gravidade da hipoxemia também, tá, conforme, então, a pressão de oxigênio que eu tenho no sangue, vai ser, então, a fração de oxigênio que a gente vai ofertar para esse paciente, tá. Depende também da necessidade de umidificação ou não e da tolerância do paciente, então, à oxigenoterapia.
Então, alguns cuidados que a gente precisa ter, então, com o uso, né, de O2 e e com a sua forma de administração, tá? Nunca administrar oxigênio sem o redutor de pressão e o fluxômetro, tá? A gente tem que saber, a gente tem que controlar a quantidade de litros de oxigênio que a gente está ofertando para esse paciente, tá? Colocar umidificador, tá? Com água destilada ou esterilizada, para o paciente quando eu estiver ofertando, então, oxigênio com fluxo acima de 4 litros por minuto, ou quando eu estiver ofertando, então, oxigênio para o meu paciente prolongado, tá? Então, acima de 24 horas em uso de oxigenoterapia, a gente já pode estar ofertando oxigênio, independente da quantidade de litros que for por minuto, tá? Então, se eu for ofertar para o meu paciente até 4 litros por minuto e essa oxigenoterapia durar até 24 horas, não há necessidade de uso de umidificador. Porém, se eu utilizar, então, o uso prolongado, né, que seja acima de 24 horas, independente se for 1 litro, 2 litros ou 3 litros, a gente oferta o umidificador junto, tá? Então, aqui a gente tem o fluxômetro, tá? Que é onde eu vou controlar quantos litros por minuto eu vou estar ofertando para o meu paciente. E aqui do lado a gente tem o umidificador, tá? Que então é colocado água destilada dentro dele, tá? Até no nível recomendado, para umidificar, né, o oxigênio ofertado para o paciente. Por que a gente vai, então, usar, né, fazer uso do umidificador, né? O oxigênio seco, né, com baixa umidade, ele pode lesar as mucosas respiratórias. O oxigênio é uma terapia medicamentosa, deve ter prescrição médica, então não vai ser nós que vamos definir quantos litros nós vamos ofertar para esse paciente. Não, ele está saturando mal, vou aumentar para 10 litros, para 6 litros, não, tá? Prescrição médica. A troca, tá, da cânula nasal, do umidificador, ou enfim, dos equipamentos ali expostos à umidade deve ser trocada a cada 24 horas, tá, diariamente. Sempre observar o volume de água do umidificador e a quantidade de litros por minuto, tá? E se for feito o uso do catéter nasal, a gente deve realizar a troca das narinas a cada 8 horas, tá? Então, deve-se ter cuidado também para o posicionamento adequado para esse meu paciente, tá? Então, a posição adequada para ele receber, então, o uso de oxigenoterapia é com cabeceira mais elevada, tá? Semi-Fowler ou Fowler, que é quando eu tenho, então, uma cabeceira elevada pelo menos maior ou igual a 30 graus, tá? Lembrando aqui, então, a gente tem um umidificador, tá? Nem sempre é necessário utilizar, tá? O ideal é que seja, então, acima de 4 litros por minuto, ou então se for o uso crônico da oxigenoterapia. Então, quais são os métodos de oferta de oxigenoterapia, tá? Então, a gente tem vários métodos de oferta, né? Lembrando que vai depender, então, da insuficiência respiratória, né? Do meu paciente, tem aqueles vários fatores que a gente comentou antes, de qual método a gente vai adotar, tá? Então, a gente tem a cânula nasal ou o catéter nasofaríngeo, tá? Ele é um catéterzinho, né? Ele é empregado, então, quando o paciente requer, né, uma concentração de média a baixa de quantidade de oxigenoterapia, tá? É um método simples, tá, de aplicação. Permite também que o paciente converse, alimente-se durante a oxigenoterapia sem interrupção, tá? Algumas vantagens, né? Ele é de fácil aplicação, método bem econômico também, tá? Porém, ele nem sempre é bem tolerado pelo paciente, né? Por ser um método mais invasivo, ele vai dentro da narina do paciente, tá? Se o paciente respirar, né? E inspirar com a boca aberta também, né? Diminui a fração de oxigênio inspirado, né? Causa irritabilidade, né? Ali do tecido da nasofaringe. É fácil de se deslocar, né, de ter deslocamento do catéter se não for bem fixado. Não permite nebulização, né, porque ele não tem como acoplar o copinho de nebulizador. E tem a necessidade de troca das narinas a cada 8 horas, tá?
Então, o material que a gente necessita, né, para o uso, então, do catéter nasofaríngeo, né, então, sempre a gente vai utilizar o fluxômetro, né, o umidificador, se eu for utilizar o uso prolongado, né, o catéter, tá, aqui mais abaixo, tá, o catéter nasal, a água destilada para pôr dentro do umidificador, xilocaína, né, gel para aplicar na ponta do catéter, então, para diminuir o desconforto durante a inserção do catéter, né, o extensor de odor de oxigênio, né, esse verde mais escuro, mais comprido, tá, então uma ponta vai estar ligada ao catéterzinho, né, e a outra ponta vai estar ligada ao fluxômetro. E o micropore, tá, para fazer então a fixação na narina do paciente. Então, qual que é a técnica, né, de inserção desse catéter nasal, tá? Então, a gente vai ter ali o fluxômetro, né, instalado ali na parede, né, na régua de oxigênio ou até mesmo, então, no torpedo de oxigênio, né? O ideal é sempre testar antes para ver se a válvula está funcionando direitinho. Vai colocar, né, a água destilada ali no copo umidificador, fechá-lo e conectá-lo ao fluxômetro, tá? Lembrando, tá, que a água destilada e o umidificador é trocada a cada 24 horas. Vai conectar a extensão plástica ao umidificador, né? Sempre identificar, né? Lembrando que a gente sempre, tudo que usa, identifica com data, horário. A água também deve ser identificado o volume da água, tá? Manter, então, medir o catéter, tá? Então, a medida do catéter é realizada, então, do início do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, tá? Essa medida, então, o catéter vai ficar lá na nasofaringe, tá? Fazer a marquinha, tá? No catéter, da onde ele vai ficar, então, a comissura ali, né? Na narina, tá? Pra gente verificar sempre se não foi tracionada ou se foi inserida demais. Vai fazer a lubrificação, então, da pontinha do catéter, né? Com a xilocaína. E vai introduzi-la em uma das duas narinas, tá? Até uns 2 centímetros, então, antes ali da marca, né? Do adesivo. Vai conectar, então, o catéter à extensão do oxigênio, né? E abrir o fluxômetro, então, com a quantidade de oxigênio conforme a prescrição médica, então, tá? Algumas observações que a gente deve estar sempre atentos, tá? Verificar, então, a posição correta do catéter, tá? Verificar se esse catéter não foi tracionado ou se ele não foi introduzido demais, tá? E sempre estar, então, observando, tá? A quantidade, tá? De oxigênio que está sendo marcada no. A gente tem também o catéter nasal tipo óculos, tá? É uma das formas mais fáceis de aplicação do oxigênio, tá? Ele oferta, então, uma concentração média ou baixa de oxigênio, tá? De 1 até 4 litros por minuto, é o ideal que seja ofertada no catéter nasal, né? As vantagens dele, né? Tem maior conforto, né? Que o catéter nasofaríngeo, né? Porque não é invasivo. O paciente pode estar fazendo uso de oxigenoterapia, falando e comendo ao mesmo tempo, tá? E tem uma facilidade, né, de manter a posição. Algumas desvantagens, né, se o paciente tiver alguma lesão ali na mucosa nasal, tá? Não pode estar sendo utilizado. A concentração, né, de oxigênio inspirado é desconhecida, né? E crianças geralmente têm pouca aceitação, para eles dá um incômodo maior na narina, eles geralmente tendem a não aceitar muito bem. E também, assim como o catéter nasofaríngeo, também não permite a nebulização, porque não tem o copinho para acoplar, né, o nebulizador. O material necessário, né, então o fluxômetro, né, o umidificador quando necessário, o catéter nasal, tá, a água destilada quando necessário e o extensor de oxigenoterapia. Então, a forma de aplicação, tá, utiliza-se então o fluxômetro, o umidificador quando necessário, né, vai conectar a extensão ali do umidificador, identificá-lo, né, e instalar a cânula nasal no paciente, tá, e ajustando então nas narinas, tá, então aquelas duas ponteiras ficam uma em cada narina, e vai abrir e regular então o fluxômetro, tá, conforme então a prescrição médica. Temos a máscara de Venturi também, tá, é um método mais seguro e exato para a liberação, então, de concentração de oxigênio necessário, tá?
A gente tem, então, a máscara de ventre, tá? Geralmente tu compra ela vem esses vários conectores, tá? Então, a gente tem 5 conectores. E conforme o conector, tá? 6 conectores, na verdade. Então, cada conector, ele vai ofertar uma concentração de oxigênio diferente, tá? Então, o azul, ele vai ofertar, então, uma concentração de 24%, o amarelo 28%, o branco 31%, o verde 35%, o vermelho 40% e o laranja 50%, tá? E a gente tem um fluxo de oxigênio, então, que a gente oferta, tá? Conforme, então, a cor, então, do nosso conector, tá? Então, essa máscara de ventre, eu consigo, então, saber qual é a fração de oxigênio que eu tô ofertando para o meu paciente, tá? Então, é bem legal, porque eu tenho controle. Temos a máscara com reservatório, tá? É uma máscara, então, ela tem uma bolsa inflável acoplada nela, tá? Essa bolsa, então, nela, então, fica aproximadamente 1 litro de gases, tá? E o fluxo que eu oferto para o meu paciente na máscara de reservatório de 7 a 10 litros por minuto, tá? Temos também a máscara para traqueostomia, tá? Então, em pacientes que fazem uso, então, de cânula endotraqueal, né? A traqueostomia, a gente pode estar utilizando, então, essas máscaras para traqueostomia, tá? Então, esse mais de cima a gente chama de T de aire, tá? Ele é acoplado na traqueostomia de plástico, tá? Então, essa imagem aqui eu tenho uma traqueostomia de metal, já não tem como acoplar porque ela não encaixa, tá? Então, o paciente que está fazendo uso da traqueostomia de plástico, tava em ventilação mecânica, tá? O médico conseguiu fazer o desmame da ventilação, tá? Então, faça o uso do T de aire, tá? Então, uma dessas pontas mais grossas é encaixada na traqueostomia, tá? Neste pininho do lado menor, a gente, então, acopla o extensor do oxigênio, tá? E o paciente, então, faz uso da oxigenoterapia. Ou a gente pode estar utilizando, então, essa máscara para oxigenoterapia, né? Para traqueostomia, que a gente chama máscara de Hudson, tá? Então, é a máscara que a gente acopla ali na traqueostomia, a máscara de Hudson é o nome dela. A gente pode estar utilizando também, tá? Em situações que a gente não tem o T de aire e não tem a máscara de Hudson, a gente pode estar utilizando aquele catéter nasofaríngeo, tá? Aquele catéter compridinho. A gente conecta ele no oxigênio e põe a ponta dele dentro da traqueostomia também, tá? Então, são as formas de oferta de oxigênio, então, para o paciente traqueostomizado, quando ele não está mais fazendo uso de ventilação mecânica. Lembrando também que esse T de aire, tá? Em algumas instituições, o paciente que está entubado, tá? Os novos protocolos, tá? Falam, então, que paciente entubado, a gente apenas, o médico programa, então, o ventilador de um modo ventilatório, que o paciente que faz a inspiração e a expiração, tá? Então, o paciente mantendo nesse modo que a gente chama de CPAP, tá? Pressão de suporte CPAP. Se o paciente manter nesse modo e fazer uma boa troca gasosa, tá? Conseguir respirar sozinho, faça a extubação do paciente, tá? Porém, em algumas instituições, a gente ainda faz o uso desse T de aire, tá? Então, o que é feito, tá? Então, desconecta o paciente da ventilação mecânica, conecta esse T de aire no tubo que está no paciente, né? No tubo orotraqueal, tá? E liga a oxigenoterapia. Então, o paciente mantendo uma boa ventilação, conseguindo inspirar e expirar sozinho, aí faz a extubação do paciente, tá? Então, o T de aire também pode utilizar, então, no tubo orotraqueal. A gente tem também as tendas faciais, tá? Que são utilizadas, então, podem ser utilizada essa tenda aqui no adulto, tá? Ou a gente tem essa tenda também aqui do ladinho, tipo capacete, que pode ser utilizada também em recém-nascidos e bebês, tá? Então, essas tendas, a concentração de oxigênio vai variar de 27% a 100%, tá? Depende, então, das condições clínicas do nosso paciente.
A nebulização, tá? Então, o que que é a nebulização? É a administração de pequenas partículas de água, tá? Em oxigênio ou ar comprimido, com ou sem medicações nas vias aéreas superiores do paciente, tá? Superiores ou inferiores, tá? Agora, a gente consegue também, em pacientes intubados, também fazer uso da nebulização, tá? Então, tanto via aérea superior, que é quando a gente faz, então, ali com uso de máscara, ou via aérea inferior, com uso, então, o paciente está entubado, né? Também faz uso do nebulizador, tá? Pode ser utilizado, então, como né, está aqui descrito, tanto com oxigênio quanto com ar comprimido, tá? Então, quais as finalidades da nebulização, né? Alivio, então, de processos inflamatórios, né, congestivos ou obstrutivos, umidificação, né, para tratar ou aliviar desidratação excessiva das mucosas das vias aéreas, né, fluidificação para facilitar, então, a remoção das secreções mais viscosas e densas, né, então, quando tem um paciente com secreção viscosa, a nebulização também ajuda a fluidificar essa secreção. E também a administração de medicamentos, tá? Tanto mucolíticos, corticoides ou antiespumantes para esse nosso paciente. Então, quais os cuidados, né, na terapia da nebulização, né? Sempre anotar, então, a frequência cardíaca antes e após o uso, né? Principalmente se for de broncodilatador. A gente tem, então, algumas medicações que tendem a fazer taquicardia, então, no paciente, né? Então, o ideal, então, sempre ficar atento, tá? A frequência cardíaca também do paciente. Colocar o paciente em posição sentado, né? O semi-Fowler. Assim, a gente tem, então, uma maior expansão do diafragma desse paciente, tá? Orientar para o paciente inspire lentamente e profundamente, tá? E usar a solução nebulizadora ou umidificadora sempre estéril, tá? O material necessário, tá? Então, fluxômetro, né? Para o controle, então, do oxigênio ou do ar comprimido que a gente vai estar ofertando, né? O nebulizador, né, que é completo, ou esses nebulizadores que a gente usa domiciliar, né, ou no posto de saúde, ou em caso da gente estar utilizando naquelas réguas, né, de ar comprimido, então a gente precisa do fluxômetro, né, da válvula, do extensor, e daí a gente precisa também da máscara com o copinho de graduação, tá? E a medicação prescrita pelo médico, tá? Então, sempre atenta, tá? Para não estar, para estar colocando a quantidade certa que foi prescrita pelo médico. Então, a técnica para nebulização, né? Então, vai colocar ou o soro fisiológico ou a água destilada conforme prescrição, tá? Alguns médicos prescrevem a nebulização com a água destilada, outros com o soro, tá? Então, estar atento. Acrescentar, então, a quantidade, né, que foi prescrita pelo médico. Se for prescrito, então, alguma medicação junto, também estar pingando as gotinhas que foram prescritas, tá? Vai conectar a máscara ao nebulizador e regular, então, o fluxo de gás, tá? Para, então, produzir uma névoa, para esse paciente estar inspirando. Aproximar a máscara do rosto do paciente, tá? E ajustá-la no rosto de forma que fique confortável, tá? Entre a boca e o nariz. Manter a nebulização aproximadamente de 15 a 20 minutos, tá? Geralmente a gente tende a, dependendo da quantidade de solução que foi prescrita pelo médico, tá? Que pode variar, né? Conforme a prescrição, de 1 ml, 2, 3 ou até mesmo 5 ml, tá? Então, dependendo dessa quantidade, vai demorar a nebulização, tá? Então, a gente observa a névoa, tá? Se a gente está com o paciente acordado, lúcido, ou até mesmo para o acompanhante, a gente pede, então, que fique observando, tá? Quando acabar a névoa, então, ele comunica a gente para a gente estar indo desligar essa nebulização. O ideal também sempre identificar, tá? A data, horário de instalação dessa nebulização. Vamos falar um pouquinho também sobre os exercícios respiratórios, tá? A gente sabe, tá, que hoje em dia a gente tem a fisioterapia bem ativa, tá? Tanto na unidade hospitalar quanto nos postos de saúde, tá? Antigamente a enfermagem também fazia parte, né, dessa parte de fisioterapia, né, respiratória.
Hoje, então, a gente conseguiu, então, né, que a fisioterapia esteve mais ativa, então fica com a parte da fisioterapia, essa parte de exercícios respiratórios. Porém, é importante a gente saber, tá? A importância que a fisioterapia respiratória, né, tem para esse paciente. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês só estarem sabendo, então, da importância que a fisioterapia tem para esses pacientes, tá? Então, os exercícios respiratórios, né, eles estimulam a insuflação alveolar, tá, máxima. Elas lentificam a respiração, né, a frequência respiratória. Diminui o trabalho, né, da respiração. Reduz, então, a probabilidade de complicações pulmonares, pós-cirúrgicas ou em pacientes tabagistas. Ou então, em outros pacientes com alguma outra doença pulmonar, tá? Então, a fisioterapia ela é muito importante, tá? Para a parte, então, de ventilação desse paciente. Então, a respiração lenta e relaxada e rítmica, ela vai auxiliar a controlar problemas de respiração diafragmática, tá? Respiração com lábios entreabertos. Podem ser praticadas em várias posições, tá? Porque diminui, então, porque a distribuição do ar e a circulação pulmonar podem variar, então, de acordo com a posição do tórax do paciente, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns slides de alguns exercícios respiratórios que podem ser realizados, tá? Não vou passar a explicar eles para vocês, eu trouxe mais para modo de conhecimento mesmo de vocês, tá? Se querem estar lendo, para ver como que funciona, é bem legal, tá? Mas essa parte fica mais para fisioterapia, tá? Trouxe para vocês para saberem que a fisioterapia é muito importante para o paciente, tá? Não adianta só o médico prescrever lá, né, a oxigenoterapia, prescrever a nebulização, tá? Então, a gente trabalha tudo em conjunto, tá? Medicina, enfermagem e fisioterapia quando a gente fala em respiração, ok? Então, aqui alguns exercícios que pode se fazer com o paciente sentado ou até mesmo de pé, né? Temos também os exercícios que podem ser feitos com o paciente deitado também, tá? Tem a tapotagem também, que é um exercício bem legal, tá? Que a físio faz no paciente, tá? Então, é para modo de conhecimento, tá? E para vocês saberem a importância que a fisioterapia também tem com esses pacientes. Então, pessoal, nossa aula sobre oxigenoterapia é essa, tá? Deixei alguns exercícios para vocês estarem realizando, tá? Qualquer dúvida, novamente, né? Lembrando que eu estou à disposição, é só mandar uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula. Abraços!